Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Caminho da Luz. Eu sou o Carlinhos, nossa querida companheira aqui, Soraya. Seja bem-vinda. Obrigada, Carlinhos. Obrigada a você pela sua audiência. A gente espera passar aqui uns momentos muito gostosos juntos. Sem dúvida. E mais uma vez contando com o nosso querido amigo Orlando Costa, orador, trabalhador da nossa casa, que um conhecedor profundo da vida de Saulo e Paulo, que nós já fizemos um programa anterior aqui, né, seu Orlando? Seja bem-vindo. Bom estar aqui de novo, né, para completarmos a conversa que nós tivemos na semana passada a respeito desse grande homem, o Paulo, né, que segundo eu acredito, é o personagem mais importante do cristianismo depois do próprio Jesus. E, seu Orlando, justamente, nós falamos tanto de Paulo de Tarso, né? O grande divulgador da Boa Nova. Fala um pouco né, nós já soubemos sobre a transformação de Saulo em Paulo e justamente o porquê do nome Tarso. É daí aonde ele começa a sua grande caminhada em prol da divulgação da Boa Nova? Tarso, na realidade, é a cidade onde ele nasceu, né? Na Turquia. Ele nasceu em Tarso, por isso, antigamente era comum, fulano de tal lugar, quer dizer, não era o sobrenome, tinha o nome seguido da sua origem. E ele era Saulo de Tarso, porque nasceu em Tarso, a família dele tinha sede em Tarso. Então, ele mudou o nome, como nós já falamos na semana passada, por opção, em razão da sua conversão, em razão de haver mudado de vida radicalmente, quer dizer, do judaísmo para o cristianismo não foi uma mudança fácil. Como nós vimos já na semana passada, ele depois de toda aquela trajetória de preparação, ele estava até um pouco adoentado, ele foi visitar o pai, que era rico. Ele estava sem dinheiro. O pai o recebeu de braços abertos, porque achava que ele tinha voltado à razão. O filho louco tinha voltado à razão, mas diante da afirmação dele que não estava louco, não. Ele havia se convertido e era realmente cristão. O pai jogou um monte de acusações, inclusive, a sua mãe morreu de desgosto. Imagina a situação do homem, né? E o expulsou, sem nada. Depois o pai se arrependeu, mandou uma sacola de dinheiro para ele. Mas primeiro expulsou sem nada de casa. Ele aproveitou aquele dinheiro para comprar material e montou uma banca para produzir tapetes na porta da casa do pai. Uma praça, né? Não foi para afrontar o pai, não. É que era a condição, o comércio dele ali. Sem se preocupar que as pessoas eram conhecidas. Imagine, né? As pessoas, se fosse hoje, olha, o doutor da lei carregando pele de camelo nas costas. Que ele fazia também isso, era um artesão. Então, demonstrando mais uma vez a mudança, quer dizer, a humildade. Não tem mais nada do radical Saulo. Eu sou agora o Paulo, discípulo de Jesus. Depois disso, por influência de amigos cristãos, ele resolveu ir a Jerusalém. Óbvio, lá que estavam os apóstolos. O colegiado apostólico estava lá, ainda sediado em Jerusalém. Ele foi recebido de braços abertos, né, como vocês podem imaginar. Chegou doente, é imaginável. Chegou doente, foi repudiado num primeiro momento, especialmente Tiago não queria nem saber. Imagine, ele matou tantos, e tantos foram mortos em nome dele. Imagine receber esse homem aqui, ele vem para vigiar, ele vem para nos trair. Foi muito difícil ele conseguir ser aceito na comunidade. Ali na comunidade, na Casa do Caminho, na comunidade dos apóstolos, né? Especialmente em razão do Pedro, que, apesar de ser apontado como um homem rude, ele era o mais coerente dos apóstolos. Mais liberal, talvez. Era o mais liberal. Ele que ajudou bastante o Paulo, agora já Paulo, e não só ali, mas depois, em muitos momentos da vida, ele acabou ficando ao lado do Paulo e acabaram convivendo, inclusive, em Roma, no futuro. Eles se tornaram muito amigos, né? Cada um exercendo um papel dentro. O Pedro era realmente o líder dos apóstolos e o Paulo era o divulgador que batia de frente sempre com os apóstolos, em função das suas ideias, principalmente naquilo que deu o nome a ele, o apóstolo dos gentios. Porque ele, como ele se transformou,
ele não admitia que se impusesse aos novos crentes as condições do judaísmo. Os apóstolos, na sua maioria, especialmente, repito, Tiago, que era o mais judaizante, queria que todo cristão se circuncidasse, guardasse o sábado, tivesse aquelas restrições alimentares, e que o Paulo não concordava. Não que ele fosse contra, ele era contra que se impusesse a quem não era judeu. Ele provavelmente continuaria seguindo algumas dessas, porque ninguém esquece essas coisas, ninguém muda. Mas ele não concordava que se impusesse. Então, a luta dele foi muito grande. E talvez até em função disso, né, ele optou por pregar fora de Jerusalém. Aí começaram as suas viagens missionárias. Ele fez 4 viagens missionárias. Inicialmente com Barnabé, que era um outro discípulo. Eles iam de cidade em cidade, com peripécias, eles foram assaltados. Numa desses assaltos, roubaram até as anotações de Levi, que ele prezava tanto, né? E ele até imaginou, bom, quem sabe o ladrão lê e se converte, né? Como muito espírita deixa, né? Deixam o evangelho no carro. Se roubarem o carro, roubam também o evangelho. Quem sabe vai ler, né? Quem sabe. E quem sabe se converte, né? Não sei se ele pensou isso, mas é um pensamento razoável. Não adiantava reclamar, né? Porque as viagens eram muito difíceis, né? Não era como hoje. Era camelo, cavalo, a pé, de barco, as dificuldades extremas. E ele parava de cidade em cidade. E quando falamos de cidade, não estamos pensando no São Paulo. Eram vilarejos, pequeninas cidades, onde ele geralmente eram acolhidos por alguns cristãos que já existiam, ou alguns novos convertidos, né? Que ele, então, pregava, ele ia à sinagoga. O grande problema do Paulo, ele queria converter os judeus. Então, a primeira coisa que ele fazia era visitar a sinagoga do local. Não precisa dizer que ele saía debaixo de pancada de lá, né? Porque os judeus não o aceitavam de forma nenhuma. Mas ele encontrava sempre entre os gentios quem acolhesse a mensagem e fundava um núcleo que eles chamavam de igreja. Fundava um núcleo cristão. Aí a perseguição fazia com que eles saíssem. Eles ficavam ali, geralmente até serem novamente perseguidos. Ia para a cidade seguinte, lá repetiam tudo. E ele fez isso em muitas cidades, em todos os lugares que ele passava. O único lugar que ele não conseguiu foi Atenas. Atenas ele não conseguiu nada, ele não foi ouvido por ninguém, não conseguiu. E era o grande sonho dele, pregar o evangelho aos gregos, que ele era admirador da cultura grega. Era a capital da filosofia, né? Então, do grande saber. Ocidente, né? O Ocidente estava ali. Mas ele não conseguiu nada na Grécia. Mas, de resto, em todos os lugares por onde ele passou, ele fundou igrejas. Então, ele fez 4 viagens. Numa delas, ele levaram, além do Barnabé, levaram o sobrinho do Barnabé, João Marcos, que depois também foi importante. Mas, naquele momento, era ainda um adolescente e que se entusiasmou com a perspectiva da divulgação cristão convicto, sem dúvida nenhuma, mas, como todo adolescente, esmorece logo. Tá difícil, a gente passa fome, é perseguido, e resolveu abandonar a missão e voltar para casa, né? Para casa da mamãe, tinha comidinha quente, roupa lavada. Sem dúvida. Numa viagem seguinte, o Barnabé queria novamente levar o João Marcos, e o Paulo não concordou, eles se desentenderam e separaram. Barnabé foi com João Marcos para um lado e o Saulo reuniu-se, o Paulo agora reuniu-se a Silas, que foi também o seu discípulo a partir daí, e seguiu que era em outro escravo, caminho. O Silas também. O Silas também era escravo. Não existe muita coisa a respeito do Silas, mas diz que era também um ex-escravo. Ele já havia também conhecido um outro personagem muito importante, que o ajudou muito, que foi o Lucas, né? Que é o autor do Evangelho segundo São Lucas e também o autor do livro Atos dos Apóstolos. São 2 cartas, na realidade, direcionadas a um tal Teófilo, quer dizer, narrando aquilo que aconteceu, não só com Jesus, mas também com relação ao Paulo, a história do Paulo. Dizem alguns que, e até dá para entender, pelo próprio teor, que o Evangelho, na realidade, teria sido preparado por Paulo. Isso não é uma verdade histórica, mas é uma curiosidade. Que ele, interessado em conhecer realmente a mensagem, ele entrevistou as pessoas, ele teria entrevistado, inclusive, a própria Maria, para conhecer a história. Só que ele divulgou através de Lucas.
Não sei até onde é a verdade, o fato é que fizeram juntos, porque eles estavam sempre juntos e ambos eram cultos. Lucas era médico. Então, existe alguma grande possibilidade de que pelo menos eles tinham feito juntos. Tanto o Evangelho como o livro Atos dos Apóstolos. A quarta viagem foi compulsória. Ele voltou a Jerusalém, ele gostava de afrontar, ele era corajoso. Ele voltou a Jerusalém e, é óbvio, o Sinédrio, os doutores da lei, os sacerdotes não haviam esquecido. Que, afinal de contas, era uma dejeção importante. Um doutor da lei, imagina a força desse Cristo que consegue corromper um doutor da lei. E eles o prenderam. Tentaram condená-lo, ele foi ouvido por muitas autoridades, inclusive um rei chamado Agripa. Tudo, ele foi... E ele fatalmente seria condenado, apesar de não acharem nele nenhuma culpa, como fizeram com Jesus. Porque ele não havia feito nenhum mal, né? Não, mas eles o condenariam, sim. Só que aí ele usou de um artifício, ele foi até criticado pela igreja, como se ele fosse um covardão. Ele disse, eu sou cidadão romano. E se sou cidadão romano, eu quero ser julgado segundo o cidadão romano. Eu quero ir para Roma. E não havia o que fazer, porque ele tinha o direito, ele tinha por concessão, né? Não sei se o título honorário, conforme você era naturalizado, não dá para saber, né? Mas ele tinha cidadania romana e, portanto, tinha o direito de ir a Roma. E aí começou, então, a sua quarta viagem missionária. Quarta e última. O papo está muito gostoso. Você aguarde aí que nós voltamos já já com o senhor Orlando, contando um pouquinho mais sobre Paulo de Tarso, né? O nosso querido divulgador do cristianismo e, logicamente, uns precursores da doutrina espírita também, por que não?